Boa noite, meus amigos e minhas amigas, o nosso canal Escola Teológica Católica. E vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Eu sou teólogo, catequista aqui da Matriz São José do Avaí. E quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe aí o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta, que nós vamos ter o maior prazer em te responder, tá? Com a graça de Deus, nós vamos retomar aí mais um ano com a bênção de Deus, para que a gente possa aprender a nossa doutrina católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor possa, nesta noite, colocar no nosso coração o desejo de vos agradar e de vos servir, para que tudo seja para a tua glória, para a salvação das almas e para a edificação à igreja. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje. E eu hoje, graças a Deus, esse ano, eu tinha dado uma parada, porque a gente viu outros assuntos, mas esse ano eu quero retomar a vida dos santos. Além do estudo bíblico que nós estamos fazendo e do estudo do catecismo, eu quero continuar fazendo a vida dos santos. Eu já fiz aí no canal a vida de muitos santos. Então eu quero continuar esse trabalho, tá? Não só a vida daqueles santos famosos que todo mundo conhece, mas eu quero que você, católico, conheça a vida de muitos santos, que você às vezes nem ouviu falar, ok? Então eu quero esse ano aproveitar, mas se você quiser também que eu aborde algum outro vídeo aleatório, você deixa aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te atender, ok? Então eu vou intercalando aí, né, a vida dos santos com outros vídeos da nossa fé católica que a gente achar oportuno abordar, ok? Então, gente, nesse mês de janeiro, a igreja celebra alguns santos, tá? Que eu ainda não fiz a vida deles. Por exemplo, hoje eu vou falar de um santo que não é conhecido muito aqui no Brasil, tá? Ele não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ele é santo, doutor da igreja, tá? E ele foi quem inspirou um outro santo, que eu ainda não fiz a vida dele, mas eu vou fazer, tá? Hoje eu vou falar de São Francisco de Sales, que muita gente não conhece, muitos católicos não conhecem. Santo e doutor da igreja, tá? Um outro santo que eu ainda não fiz a vida dele, mas vou fazer, São João Bosco se inspirou em São Francisco de Sales para criar a sua congregação, os salesianos. Quem são os salesianos? Por exemplo, Padre Jonas da Canção Nova, todo mundo conhece, todo católico conhece. O Padre Jonas era salesiano. Ele estudou num colégio salesiano de Dom Bosco, que era discípulo de São Francisco de Sales, esse santo que nós vamos falar dele hoje. Então hoje eu quero falar de São Francisco de Sales, e no próximo vídeo eu vou falar de São João Bosco, dois santos que
são celebrados agora em janeiro. Dia 22 é celebrado São Francisco de Sales e dia 31 é dia de São João Bosco. Então, eu quero fazer um vídeo para cada um deles que eu ainda não fiz. E vocês vão ver que riqueza a vida deles, o que eles deixaram para a igreja. Tá? Dom Bosco lidava mais com a juventude, com os jovens. São Francisco, ele já era bispo. Então, ele já era um homem mais de estudo, de teologia, mas também era um homem místico também, como era São João da Cruz, como era Santa Teresa de Ávila, porque ele viveu também na época da Reforma Protestante, na época que Lutero estava destruindo a igreja. São Francisco de Sales viveu nessa época, então ele pregou muitas coisas interessantes, por exemplo, sobre o purgatório, ele falava muito sobre o purgatório, coisa que o Lutero questionou, né, a existência do purgatório. Então, eu vou fazer um resumo da vida dele e depois eu quero colocar alguma coisinha que ele ensinou. Olha a profundidade, gente, desses caras. Ele é doutor da igreja, São Francisco de Sales. Tem gente que confunde também com São Francisco de Assis, que é mais conhecido, tá? São Francisco Xavier, que foi lá para as Índias como missionário e morreu lá, ok? E tem São Francisco de Sales, que fundou a congregação dos Salesianos de Dom Bosco, que depois o Monsenhor Jonas Abib aí da Canção Nova, não é? Que fundou a Canção Nova, que hoje é um dos lugares mais frequentados pela Igreja Católica, né? Você vê aí na internet, eu fico bobo, milhões de pessoas aí que vão para a Canção Nova, não é? Nos encontros da Canção Nova, de final de ano, do PHN, não é? Quando o Frei Gilson vai lá, então, aquilo lá fica, eu fico bobo de ver tanta gente. Quem fundou? Monsenhor Jonas, Padre Jonas, que faleceu agora há pouco tempo, tá? Padre Léo ia muito na Canção Nova. Então, o Padre Jonas era salesiano, era do colégio que fundou Dom Bosco, baseado no carisma, na doutrina de São Francisco de Sales, que foi um homem extraordinário, um homem muito culto, tá? Mas que também viveu também as suas precariedades também, né? as suas crises de fé. Tá? Eu tenho livros aqui de São Francisco de Sales, tá? Eu não vou mostrar aqui por causa do tempo, senão a gente vai demorar muito. Mas eu tenho livros aqui de São Francisco de Sales, livros maravilhosos que te ensinam muito, que agora eu não vou lembrar aqui de cabeça o nome, entendeu? Mas muito bom, muito bem. Tá? Ele era um homem muito místico, tinha muitas visões, né? Ele tinha visões do purgatório, tinha visões do inferno, não é? Esses santos, eles tinham muitas visões, não é? Deus falava com eles, ok? Então, gente, vamos falar um pouco primeiro sobre a vida dele, para vocês conhecerem um pouco, e depois eu quero colocar alguma coisa do que ele ensinou. Ele foi padre, bispo e doutor da igreja. Eu vou falar, a gente vai lendo um pouco sobre a vida dele e depois eu vou explicando, tá? Cada etapa da vida de São Francisco de Sales, ok? Ele nasceu no castelo de Sales, na Saboia, na Itália, no dia 21 de agosto de 1567. Então, já tinha acontecido, então, a Reforma Protestante lá, a Revolução Protestante do Lutero, quando ele nasceu. Então ele viveu já nessa época já, tá? Aos 14 anos, olha aí, não era nem... era um adolescente ainda, né? Como era, por exemplo, Carlos Acutis, que eu vou fazer um vídeo também, se Deus quiser, eu quero muito fazer um vídeo sobre o Carlos Acutis no dia estiver aproximando da festa dele, eu quero fazer um vídeo, né, sobre ele, né, que foi aí um santo canonizado aí há pouco tempo, mas era um leigo, né, que morreu jovem, né, eu quero fazer um vídeo sobre ele, tá bom? Então, São Francisco de Sales, com 14 anos, foi mandado para a grande universidade de Paris, a Sorbonne, que foi fundada pela Igreja Católica. Você sabia que a maioria das universidades foi fundadas pela Igreja Católica? E hoje as universidades ficam falando mal da igreja.
Não só aqui no Brasil, mas fora. Todas as universidades, 90% foram fundadas pela Igreja Católica. Essa foi uma delas, a Universidade de Sorbonne, em Paris, na França. La Sapienza, as da Itália, todas as da Europa, todas as universidades da Europa foram fundadas pela Igreja. E hoje, essas universidades hoje se voltam contra a Igreja, ficam falando mal da Igreja. E aqui no Brasil também, a PUC, não é uma Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que foi fundada pela Igreja, e aí fica falando mal da Igreja, pregando coisas contrárias à Igreja, a favor do aborto, ideologia de gênero. Universidades que hoje ficam falando mal da Igreja, que foram fundadas pela Igreja, é mole? Tá? Então, gente, a Igreja, o bem que a Igreja fez, ninguém fala. Não é? Falar mal da Igreja, todo mundo fala. Agora, falar o bem que a Igreja fez, por exemplo, foi a Igreja que fez construiu todas as universidades, hospitais, leprosários na Idade Média. Isso ninguém... Você vê a mídia falar isso? Você vê os livros de história falando isso? Você não vê isso nos bancos escolares, você não vê. Agora, a Inquisição fala, Cruzadas fala, Galileu Galilei, Joana d'Arc, isso aí falam mal. Agora, o bem que a Igreja fez, isso ninguém fala. Pra quê? Mas nós aqui vamos falar. Então, ele estudou então na universidade com 14 anos, que na época, com 54 faculdades, era um dos grandes centros de estudos da época. Tá vendo, gente? Então, as pessoas falam que a Igreja não incentivava as pessoas a ler, que a Igreja não deixava as pessoas ler a Bíblia. Olha aí, a Igreja fundou as universidades, as músicas, as catedrais, tudo isso, gente, foi fundado os cientistas, todos, a maioria deles eram padres. Estudavam, o Vaticano, gente, tem a Pontifícia Acadêmica Universidade do Vaticano, onde eles estudam astronomia, e dizem que a Igreja era contra tudo isso, era contra a arte, contra a música. Foi a Igreja que fundou tudo isso. Padres eram astrônomos, professores, músicos. Você já ouviu falar de Nicolau Copérnico? Já ouviu falar de... agora não vou nem lembrar. Tudo cientista, músicos, estudantes da própria Sorbonne. Não é? Cientistas que eram católicos. Luiz Pasteur, já ouviu falar? Catolicíssimo, rezava terço. E era cientista, estudava. Como é que a Igreja era contra tudo isso? Tá vendo? Mas por quê? Porque falar mal da Igreja dá ibope. Fazer o quê? Ali, com 14 anos, destacou-se em retórica, filosofia e teologia. Ele não era nem padre ainda. Com 14 anos, ele já se interessava por filosofia e teologia. Tá? Eu não tenho inveja dele não, porque eu também sempre gostei de teologia também. Desde que quando eu era novo, eu sempre quis estudar teologia. Tanto que quando eu estudei, foi a maior alegria da minha vida foi estudar teologia, gente. Porque o meu sonho era estudar teologia. Quando eu era mais novo, achei que seria padre, que ia para o seminário. Mas depois vi que não era a minha vocação, mas eu sempre quis estudar teologia. Sempre quis. Então, quando eu estudei teologia, olha... foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pena que foi tão pouco tempo, foi só 3 anos. Eu queria continuar, se eu pudesse estudar o resto da vida teologia, eu estudaria, porque eu sou apaixonado em teologia. Filosofia eu estudei um pouco, mas não sou muito fã de teologia, de filosofia, mas teologia eu sou apaixonado. Eu amo teologia. Então ele estudou retórica, filosofia e teologia com 14 anos. Jovem ainda, fez voto perpétuo de castidade. Olha aí, tá vendo, gente? Então, ele já quis se consagrar a Deus. Ele tinha vocação celibatária. É o que eu sempre falo. Para você ser padre, bispo, você tem que ver se você tem vocação para o celibato. Por isso que eu não fui padre.
Eu estava até falando sobre mim aqui. Por que eu não fui padre? Porque eu não tinha vocação celibatária. Primeira coisa que o jovem, você que é jovem, eu quero ser padre. Você tem vocação celibatária? Se você não tiver vocação celibatária, esquece. Se você quer casar, quer ter filho, homem ou mulher, tanto homem para ser padre quanto mulher para ser freira. Primeira coisa que você tem que saber. Tem vocação celibatária para depois você não fazer vergonha na igreja, não ser escândalo na igreja, como muitos padres infelizmente fazem. Tá? Então você tem que procurar saber qual a sua vocação. Tá? A vocação de São Francisco de Sales sempre foi ser padre, tanto que com 14 anos ele já queria fazer voto de castidade. Então, ele já fez um voto perpétuo de castidade e colocou-se debaixo da proteção da Virgem Santíssima, da Virgem Maria. Já percebeu que todos os santos são devotos de Nossa Senhora? Todos os papas são devotos de Nossa Senhora? Já percebeu isso? Então não tem cabimento católico que não é devoto de Nossa Senhora. Todo católico ama Maria. Não adianta, gente. Assim como a gente ama Jesus, né? A gente ama a Virgem Maria. Não podemos amar Jesus e não amar a mãe dele, né? E quem perdeu mãe sabe. Eu acabei de perder a minha, agora que eu me apeguei mais ainda com Nossa Senhora. Eu não fico um dia, já falei aqui, eu não fico um dia sem rezar o terço. Por quê? Porque é nossa mãe. Jesus nos entregou aos pés da cruz. João 19, 25. Eis aí a tua mãe. Todos os santos, gente, foram devotíssimos de Maria. Todos. São Francisco de Sales não foi diferente. Aos 18 anos, nem Lutero era contra Maria, tá? Ele rezava o Magnificat todos os dias. Nem Lutero. Essa aversão a Maria, que alguns protestantes têm, não veio com Lutero. São os discípulos dele, né? Infelizmente. Aos 18 anos, foi tentado, tá vendo, gente? Ser tentado não é pecado. Você não pode consentir na tentação. Muitas vezes Deus permite o diabo nos tentar. São Francisco foi tentado pelo demônio. Aos 18 anos, foi tentado terrivelmente por uma sensação de desespero, e condenação ao inferno. Deve ser a influência da reforma protestante. Por quê? Porque Lutero, ele viu o demônio em tudo. Eu fiz sobre a vida de Lutero aqui, eu já expliquei. Lutero, tudo ele viu o demônio, tudo. Se tem muita seita hoje que é assim, né? Tô com uma dor de cabeça. É o demônio. Tem que tirar o demônio de você. Então, talvez seja, porque ele viveu nessa época, pode ser influência protestante. Tá? Gente, o demônio existe, já falei aqui. Não podemos negar a existência dele, mas não quer dizer que tudo é ele também, não. Aí tá errado. Ele só age, já falei, com a permissão de Deus. Deus permite a tentação? Permite. Tá? Mas também não é toda hora para todo mundo, para aquelas pessoas que ele sabe que tem condição de vencer o demônio. Também não é para todo mundo. Nem todo mundo vai ser tentado. Ok? São Francisco de Sales foi tentado pelo demônio. Mas por quê? Porque Deus, ele sabia que ele ia conseguir vencer. E como que ele venceu? Diz aqui. Ele só venceu a tentação do demônio com uma fervorosa oração aos pés de Nossa Senhora. Por que ele pediu a intercessão de Nossa Senhora? Gênesis 3,15. Maria esmagou a cabeça da serpente. Aquele livro do padre Gabriel Vilaverde que ele escreveu. Tá? Eu tenho ele aqui. Pena que eu não estou com ele aqui para mostrar. O padre Gabriel escreveu um livro maravilhoso sobre isso. A adversária da serpente, do demônio. O exorcista, o padre Duarte Lara, vem muito aqui no Brasil. Ele não é brasileiro, mas ele vem muito aqui no Brasil, na Canção Nova. Ele já falou que os endemoniados, que ele faz muito exorcismo, quando fala de Maria, diz que o demônio fica maluco, ele tem ódio de Maria. Por quê? Além de ter esmagado a cabeça dele com a sua humildade, que o demônio é soberbo, o demônio é orgulhoso. A humildade de Maria, né, ele não suporta Maria. Por quê? Por causa da sua humildade. E também por quê? Não só pela sua humildade, mas porque ela que nos deu Jesus. Quem que destruiu o demônio? Foi Cristo. Mas quem que nos deu Jesus? Foi Maria. Então, ele tem
ódio de Nossa Senhora. Assim como ele tem ódio de Deus, ele tem ódio de Maria. Por isso que São Francisco, sabendo disso, né, ele estudou teologia, ele então pediu a Nossa Senhora para livrá-lo, né, dessa tentação, né, ela que esmagou a cabeça lá do demônio, e ele acabou vencendo essa tentação. É um conselho para nós. Peça a intercessão de Nossa Senhora. Ande sempre com o seu terço, reze sempre o seu terço, que ó, o demônio vai fugir de você. Ele tem ódio de Maria, ok? Assim como ele tem ódio de Jesus, tem ódio de Deus, ok? Aos 24 anos, doutorou-se em Direito em Pádua, na Itália, terra de Santo Antônio, né? Foi ordenado padre a 18 de dezembro de 1593. Então, em 1593, ele foi ordenado sacerdote, padre. Em 1602, tornou-se bispo de Genebra, na Suíça, aos 32 anos. Então, ele foi ordenado padre, não é? E depois foi ordenado bispo. É o sacramento da ordem, né? Diácono, padre e bispo, tá? É os graus do sacramento da ordem, ok? Escreveu vários livros, várias obras. O livro mais famoso dele eu não tenho. Eu tenho um outro livro aqui que eu esqueci, Combate Espiritual. É o livro que eu tenho dele, muito bom. A vida é um combate espiritual. É pena que eu não trouxe aqui para mostrar, poderia até mostrar. Entendeu? Se tivesse aqui, eu ia mostrar. Outro dia eu até mostro. No dia que eu for falar de Dom Bosco, eu mostro o livro de São Francisco de Sales que eu tenho. Maravilhoso, Combate Espiritual. Mas esse outro aqui eu não tenho, mas diz que é o livro dele mais famoso. Tratado do Amor de Deus. Tá? Diz que é o livro dele mais famoso. E ele escreveu um outro livro chamado A Medida do Amor é Amar Sem Medida. Olha que coisa bonita. Também não possuo esses dois livros, mas devem ser livros maravilhosos. Só pelo título, O Tratado do Amor de Deus e A Medida do Amor é Amar Sem Medida. Olha que coisa bonita. Era filósofo, né, gente? Era um poeta, né? Foi diretor espiritual de Santa Joana Francisca de Chantal. Tá vendo, gente? Um santo sempre era amigo de outro santo. Já percebeu isso? Os santos, eles eram amigos uns dos outros. São Francisco era amigo de Santo Antônio, não é? São Francisco Xavier era amigo de São Vicente de Paulo, não é? Os santos, São João da Cruz era amiguíssimo de Santa Teresa d'Ávila. Um santo sempre é amigo de outro santo. Então, você deve ter amizades santas, não é? Amigo, gente. Eu não estou falando de companheiro de bebida, para ir para farra, para zona. Não é isso que eu estou falando, não. Amigo. O livro de Provérbios diz, né? Aquele que tem um amigo achou um tesouro, mas um amigo. E se for de Deus, melhor ainda. Se for um amigo que seja um homem temente a Deus, melhor ainda. Não é? Então, ele foi diretor espiritual, outra coisa. Tenha um diretor espiritual, a igreja ensina isso. Não precisa ser um padre. Ela aqui teve a graça de ter um bispo como diretor espiritual. Mas você pode ter um padre, né? Mas pode ser até um leigo, mas um leigo preparado para te aconselhar quando você estiver com dúvida, na parte espiritual também, não é? Então, que você tenha um diretor espiritual. Então, ele foi diretor de Santa Joana Francisca de Chantal desde 1604, em Dijon, na França, com quem fundou a Ordem da Visitação em 1610, inspirado naquele texto de Lucas 2, que Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel. Lucas capítulo 2. Tá? Sua obra mais famosa é a Introdução à Vida Devota. Tá vendo? Outra obra dele, também muito famosa. Faleceu aos 56 anos, morreu novo, né? Morreu novo. Em 28 de dezembro de 1622, e em Lyon, na França. Sua beatificação foi em 1662. Lembrando, gente, que para ser santo tem que passar por 4 processos. Tá? Servo de Deus, venerável,
beato e santo. Rapidamente, já expliquei, mas vou explicar de novo para quem ainda não era inscrito nesse canal. Não tem muita gente nova, né, gente? Então, às vezes eu já falei isso em outros vídeos, mas às vezes a pessoa não era inscrita ainda. Tá? Então, rapidamente, para ser santo, para ser canonizado, tem 4 processos. Primeiro, servo de Deus. Quando a pessoa morre, né, se ela tem fama de santidade, tá? Aí manda para o Vaticano, toda a vida dela é passada limpo, o que ela escreveu, o que ela fez. Se houve alguma dúvida, para o processo. Tá? Agora, se não tem nenhum erro no que ela escreveu, no que ela pregou, aí manda para o Vaticano. Se o bispo aceitar mandar para o Vaticano, aí já é servo de Deus. Por exemplo, o Padre Léo já é servo de Deus. O Monsenhor Jonas Abib, que eu falei dele, vai ser servo de Deus, tenho certeza. Tá? Por enquanto, o bispo aceitou, não tem nenhum erro de doutrina, nem na pregação deles, já aceitou mandar para o Vaticano, então já é servo de Deus. Aí se o Vaticano aceita abrir o processo, vai analisar tudo. Se o Vaticano aceita continuar o processo, aí já é venerável, é o segundo passo. Tá? Aí depois vem o terceiro passo, que é a beatificação. Para ver a beatificação, aí tem que ter um primeiro milagre com a intercessão da pessoa. Tá? A ciência tem que dizer, realmente, essa pessoa, né, pela intercessão dela, aconteceu um milagre, que a medicina não consegue explicar. Aí ela se torna beata. Tá? E se acontecer um segundo milagre pela intercessão dessa pessoa, aí ela se torna santa. Só o Papa pode declarar uma pessoa beata e santa. O Papa tem que assinar e tem que autorizar. Ele tem que proclamar fulano. Tá? Não basta só o Papa assinar. Ele mesmo tem que proclamar fulano é beato, fulano é santo. Tá? Qual a diferença do beato para o santo? Tá? O beato ele pode receber um culto privado na paróquia dele. Tá? Por exemplo, vamos supor que o Padre Léo vai ser considerado beato, que ele está em processo, né, de beatificação. Se o Papa aceitar ele como beato, aí ele pode ser cultuado na paróquia onde ele frequentava, onde ele dava as palestras dele. Tá? Aí para santo, aí ele pode ser cultuado na igreja universal, né? Na igreja inteira. Toda a igreja pode cultuá-lo como santo. Aí pode fazer, inclusive, a imagem dele. Como beato já pode fazer a imagem, mas aí tem que ficar só na paróquia dele. Né? Aí na igreja universal, na igreja inteira, todas as igrejas podem ter uma imagem e ele tem que ser santo. Ok? Então essa é a diferença. O beato é um milagre, santo tem que ter 2 milagres. Por intercessão da pessoa, autorizado a medicina, os médicos têm que dizer. Isso é milagre. Tá? Não é falsidade, não é uma cura que voltou. Outra coisa, a doença não pode voltar. Tem que ser uma cura que aconteceu e que a doença não voltou. Cura instantânea, ali na hora, e que a doença da pessoa não voltou. Aí é milagre. Tá? Milagre é uma coisa sobrenatural. Então, para canonizar um santo, tem que ter pelo menos 2 milagres. É o que aconteceu com São Francisco de Sales. Ele foi beato primeiro, não é? Foi beatificado em 1662. Tá? Olha que interessante, eu não sabia disso. Tá vendo como que é bom a gente estudar? Não é só vocês que estudam, não. Eu também estudo. Tá? Eu não sabia disso. Foi o primeiro santo, foi a primeira beatificação realizado na Basílica de São Pedro, em Roma, onde foi canonizado 3 anos mais tarde. Sua festa é celebrada no dia 24 de janeiro. Por isso que eu estou fazendo um vídeo sobre ele, estamos em janeiro. Tá? Então, o dia do santo é o dia que ele morre, não é o dia que ele nasce, não. Tá? É o dia que ele morre, porque é o dia que ele vai para Deus, é o dia que ele vai para o céu. Ok? Foi declarado doutor da Igreja em 1877 e o Papa Pio XI o instituiu padroeiro dos jornalistas. Sabia que todo santo... 2 coisas que eu quero falar aqui. Primeiro,
ele foi declarado pelo Papa doutor da Igreja. Só o Papa pode declarar um santo doutor da Igreja. O que é isso? A Igreja já canonizou mais de 20 mil santos. 20 mil. 39, o Papa declarou doutor da Igreja. 4 mulheres e 35 homens. Doutor da Igreja. O que é o doutor da Igreja? É o cara que domina toda a teologia. É o cara que sabe toda a teologia praticamente. É uma pessoa muito culta para ensinar. Ok? A doutrina católica com maestria. Sabe ensinar a doutrina. O que é um doutor? Eu fiz doutorado em medicina. É o cara que estudou medicina e sabe tudo de medicina. Eu sou doutor em advocacia. Mesma coisa. Ok? Então, é isso. Então, o doutor da Igreja são santos que ensinaram a doutrina católica de uma forma impressionante. É um Santo Agostinho, é um São Tomás de Aquino, é um São Jerônimo. Ok? E as mulheres são 4. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Idelgarda de Bingen e Santa Catarina de Siena. 4 mulheres. E 35 homens, tá? Que eu já falei. E São Francisco de Sales é um dos 35 declarados doutores da Igreja pelo Papa. Só o Papa pode declarar um santo doutor da Igreja. E ele é padroeiro dos jornalistas. O Papa também, ele pode declarar fulano padroeiro de alguma coisa. Ele é padroeiro dos jornalistas. Eu não sabia disso. Como Santa Luzia é padroeira dos olhos, como Santo Antônio é o casamenteiro, né, que ficou aí popularmente conhecido, não é? Então, cada santo é padroeiro de alguma coisa, tá? São Cristóvão é padroeiro dos motoristas, e assim substantivamente, ok? Então a Igreja sempre declara algum santo como padroeiro. São Cosme e São Damião são padroeiro das crianças. Eu sou muito devoto de São Cosme e São Damião, sempre fui, não é? Padroeiro das crianças. Então, é isso. E ele é dos jornalistas, ok? São Francisco de Sales foi grande amigo de São Vicente de Paulo, assim como também tinha sido São Francisco Xavier, ele que fundou, São Francisco de Paulo, que fundou os jesuítas, né? A maior congregação da Igreja. E depois Dom Bosco vai fundar os salesianos, que vivia em Paris. Então os dois se encontraram lá na Universidade de Paris, foram amigos, né, e são santos e doutores da Igreja. Tá? São Vicente dizia de São Francisco, olha aí, um santo falando do outro, tá vendo? Este servo de Deus conformou-se tão bem com o modelo divino que muitas vezes me pergunto com admiração como uma criatura, dada a fragilidade da natureza humana, pôde alcançar tão elevado grau de perfeição. Um santo falando do outro, tá vendo? São Vicente de Paulo elogiando São Francisco de Sales, tá vendo? Sou levado a ver nele o homem que dentre todos mais fielmente reproduziu o amor do Filho de Deus sobre a terra, porque diz que ele era muito manso. Era uma pessoa muito mansa, né? Não era aquela pessoa brigona, não, diz que era uma pessoa muito dócil, né? Eu já ouvi falar, né, alguns testemunhos de pessoas, né, que viveram na época, que ele era uma pessoa muito simples, humilde e dócil, né? Coisa que não é muito fácil hoje. Gostava o santo de dizer: se eu erro, prefiro que seja por excesso de bondade que por demasiado rigor, tá vendo? Então, ele era manso, ele não gostava de briga, de confusão, ele era manso. É o sermão da montanha, né? Bem-aventurados os mansos, né? Porque possuirão a terra. A extraordinária mansidão, tá vendo? A extraordinária mansidão que possuía foi fruto de muitos esforços e trabalhos. Eu tenho inveja dele, eu queria ser manso como ele, porque às vezes eu não sou, não. Às vezes eu sou, mas às vezes não. Às vezes quando eu fico nervoso, sai de baixo. Quem me conhece sabe.
não é? Então, eu tenho inveja desses santos, porque eu falo, gente, eu vou passar no purgatório, porque é muito difícil a gente controlar o nosso jeito. Eu queria ser manso como São Francisco de Sales era. Eu não sou. Às vezes eu sou, mas às vezes não. Né? Tem dia que a gente está com a pá virada, como dizia o Padre Léo. Né? São Francisco de Sales foi inspirador de Dom Bosco. Acabei de falar. Vou fazer um vídeo, próximo vídeo, falar sobre Dom Bosco. Quando da fundação da sua congregação, que recebeu o nome do santo padroeiro, salesianos. Foi o que eu falei no começo. Monsenhor Jonas, né, era salesiano, né, discípulo de São Francisco de Sales. Agora, gente, os ensinamentos de São Francisco de Sales, eu não vou poder falar tudo, porque nós estamos aí com 35 minutos, mas eu quero gastar um tempinho aqui falando de alguns ensinamentos dele. É muita coisa. Um homem que é doutor da igreja, ele escreveu muita coisa. Eu não vou poder... Eu queria ter um tempo aqui só para ensinar as coisas que ele escreveu, tá? É muita coisa bonita, muita coisa, tá? E muita coisa importante, mas eu não vou poder falar, tá, tudo, mas eu quero colocar alguma coisinha, tá? Para a gente poder ler aqui, tá? Olha só que coisa linda, gente. A quem Deus tem, nada falta. Olha só que coisa bonita. A quem Deus tem, nada falta. Só Deus basta. Olha que coisa bonita. Né? Por isso que eu falo, gente, nós católicos nós não precisamos de nada. Né? Quem tem Deus não precisa de superstição. No final do ano aí a gente vê, né? É superstição disso. É superstição. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Você não tem que fazer nada. Quem tem Deus não precisa de mais nada. Entendeu? Só Deus basta. Olha que coisa bonita. Só quem é santo fala isso. Entendeu? Mas ele ensinava, mas ele também não escondia a verdade. Olha o que ele fala. As melhores mortificações, tá? Ele valoriza muito as mortificações, o jejum, a oração, não é? A penitência. Isso as pessoas não gostam. Olha o que ele dizia. As melhores mortificações não são as que nós escolhemos, mas as que Deus escolhe para nós. Olha aí, então, muitas vezes Deus permite, como eu já falei, né, a gente passar, às vezes, até uma situação, às vezes, até de dificuldade, de tentação ou de provação. Né? Às vezes Deus permite, não é que Deus manda, mas Deus permite, para ver se a gente tem força e para ver se a gente confia nele. Mas para isso eu tenho que confiar em Deus. Ok? Olha só, sobre o sofrimento. Quando Deus nos convida ao sofrimento, nos dispensa da ação. Então, gente, muitas vezes, né, os santos... Por que os santos sofriam e eles não reclamavam? Tem gente que sente uma dor de cabeça já reclama. Ofereça esse sofrimento a Deus. Isso aí eu não estou me gabando, não, porque quem me conhece sabe. Eu não sou de ficar reclamando. Eu posso estar sentindo dores. Eu não sou de ficar reclamando. Eu ofereço esse sofrimento primeiro para os meus pecados, para reparação dos meus pecados. Mas tem gente que sente uma dor de cabeça e já começa a reclamar. É chato. Eu estou com dor disso, eu estou com dor daquilo, eu estou sentindo isso. Ofereça seu sofrimento a Deus. Entendeu? A alegria abre, a tristeza fecha o coração. Olha aí. Então o cristão tem que ser alegre, o cristão não pode ser triste. Todos os pensamentos que nos trazem inquietação não são de Deus. Tá vendo, gente? Pode vir do demônio. O demônio pode, muitas vezes, né, ele age na nossa imaginação. Ok? Porque Deus, gente, Deus ele não vai trazer pensamentos ruins para a gente. Mas o demônio pode. Então ele pode trazer, né, esses pensamentos. Gente, tem muitas coisas aqui. Eu não vou poder falar tudo. Tá? Eu tenho algumas coisas que ele fala aqui
são maravilhosos, mas pena que eu não vou ter que colocar, tá, tudo aqui. Tá? Ele fala aqui para vencer uma cólera, tá? Para vencer aquela pessoa que brigona, que quer se vingar dos outros, para vencer a cólera, afastá-la imediatamente, desviando a atenção para outra coisa. Tá vendo? Desviar o pensamento, para não ficar pensando. Por isso que eu falo, mente vazia, oficina do diabo. Calando-se. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que, muitas vezes, calar, porque às vezes a gente fala alguma coisa e depois já era. Tá? Recorrer a Deus, a quem pertence, pôr o nosso coração em paz. Então, tudo nós temos que recorrer a Deus. Tá? E mais outras coisas, gente. Tá? Sobre a mansidão, ele fala muitas coisas. Ok? A cruz é a porta real para a entrada no templo da santidade. Tá vendo, gente? Então, por isso que nós temos que ter a cruz de Cristo sempre presente. Tá? Jesus Cristo sofre com quem por ele sofre. Olha aí, é o que eu falei antes. Ofereça o seu sofrimento para a salvação do mundo. Tá? Os santos, eles ofereciam os seus sofrimentos a Deus. Ok? Agora sobre a missa. A missa é o sol da igreja. O que é o sol? Aquilo que ilumina. Tá? A missa é o sol da igreja. Então, gente, quem não vai à missa está nas trevas. Não é? Eu já falei sobre isso. O católico que não vai à missa, né, é o que o povo fala. Domingo sem missa, semana sem Deus. Ok? E eu quero encerrar colocando o que ele ensina sobre o purgatório. Ele teve muitas visões do purgatório e também ele teve visões do céu, do inferno. Esses místicos tiveram muitas visões dessas coisas. E eu tenho um livro aqui muito bom chamado O Breviário da Confiança. O que é o Breviário da Confiança? Não é de São Francisco de Sales. É de um padre que já morreu chamado Ascânio Brandão. Só que ele morreu com fama de santidade. Eu não sei nem se ele já é beato. Ele ia ser beatificado. Então ele morreu com fama de santidade. Ele escreveu um livro chamado O Breviário da Confiança. O que é isso? É um livro para você meditar cada dia do ano. Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. E no dia 2 de novembro é o dia de finados. É um dia que todo mundo está triste, não é? Por causa dos mortos, não é verdade? Muita gente fica triste nesse dia. Então, olha o que no dia 2 de novembro, Monsenhor Ascânio Brandão cita São Francisco de Sales. Ele diz aí, São Francisco de Sales dizia e sempre repetia que, em sua opinião de bispo, padre, bispo, doutor da igreja, devemos tirar mais consolação do que temor do pensamento do purgatório. Tem gente que tem medo do purgatório. No purgatório tem fogo. No purgatório não tem fogo. Nem no inferno não tem fogo. Isso é simbólico. Tá? O fogo do purgatório quer dizer a purificação da alma. Qual é a dor da alma? Isso realmente existe. Os santos dizem que existe. É a vontade que a alma tem de ir para Deus e não poder ir para Deus quando ela morre. Quando a gente morre, a gente quer voltar para Deus, porque foi Deus quem nos fez. Então, quando a gente não vai para Deus, a gente vai para o purgatório, essa alma sofre. Por isso que ela tem que se purificar. Então, esse é o fogo, entre aspas, do purgatório, é a purificação. Tá? Mas é melhor ir para o purgatório se purificar do que ir para o inferno. Aí já não tem jeito mais. Quem vai para o inferno já não tem mais jeito. Então, São Francisco de Sales, ele ensina. Verdade é que naquele lugar, não é um lugar, é um estado de vida, ok? A igreja ensina que o purgatório não é um lugar, é um estado, né? A alma não ocupa espaço, não tem tempo mais, tá? De expiação, de purificação. São tão grandes os tormentos que não lhes podem comparar
as maiores dores desta vida. É o que eu falei, os tormentos, porque a alma quer ir para Deus e não pode. É nesse sentido. Mas também as alegrias interiores, já lá de forma tal que não há neste mundo prosperidade nem alegria que as igualem. E quereis saber por que consola o pensamento do purgatório? Pois é o próprio São Francisco de Sales quem vai explicar. Então, aí São Francisco vai ensinar o que acontece com essas almas no purgatório, visões que ele teve, tá, gente? Claro que ninguém voltou para falar, isso é visões dos santos, tá? Isso aí não é dogma de fé, você acredita se você quiser, mas não tem erro. Entenda uma coisa, tudo que eu falar aqui não tem erro de doutrina. Você não é obrigado a crer, porque não é um dogma de fé, é uma visão. É uma visão que o santo teve do purgatório. O purgatório você tem que acreditar, existe. Tá? Agora, a visão que ele teve, você acredita se você quiser. Mas não tem erro de doutrina na visão de São Francisco, ok? Então, ele teve uma visão do purgatório, onde ele viu que as almas ali vivem uma contínua união com Deus. Por quê? Porque dali elas vão para o céu. Claro que não é uma comunhão plena só no céu. Mas a alma sabe que dali ela vai para Deus, ela não vai para o inferno. Estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Se lhes fosse aberto o paraíso, preferiam precipitar-se no inferno a apresentar-se manchadas diante de Deus. Então a própria alma sabe que ela não pode ir para Deus manchada. Ela tem que tomar, é o banho que eu falei, já expliquei isso aqui. Se você está suja, tem que tomar um banho primeiro. É isso aí que ele quer dizer. Então, para ir para Deus, você tem que tomar um banho. Então, você tem que passar no purgatório. Tá? Purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim o quer Deus. Tá vendo? Querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo e da vontade dele, são invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição. Então, ali no purgatório, assim como no céu, elas não cometem pecado mais, porque não tem mais o corpo. Só comete pecado quem tem o corpo. Ok? Amam mais a Deus do que a si próprias, com um amor simples, puro e desinteressado. São consoladas pelos anjos. Olha aí, tá vendo? Então as almas do purgatório são consoladas pelos anjos, tá? Estão certas de sua salvação. Então do purgatório a alma vai para o céu, não vai para o inferno. Com uma esperança inigualável. Agora, não sabe quanto tempo elas ficam ali, porque não tem tempo até elas se purificarem, ok? As suas amarguras são mitigadas por uma paz profunda. Se é infernal a dor que sofrem, a dor de ir para Deus, que eles querem ir para Deus, o amor derrama-lhes no coração inefável ternura. A caridade, que é mais forte que a morte, é mais poderosa que o inferno. O purgatório é um feliz estado, mais desejável do que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. Então, essa é a visão que São Francisco de Sales teve do purgatório. Então, existe, gente, é dogma de fé. Tá? Assim como existe o céu e existe o inferno, também existe o purgatório. Não adianta a gente querer questionar, né, como os protestantes questionam, alguns, né, a maioria deles, que não existe purgatório, porque existe sim, senhor. Tá? Porque se não existisse o purgatório, meu amigo, estava todo mundo perdido. Porque quem que morre 100% santo? Poucos que morrem 100% santo. E só vai para o céu quem é santo. Tá? Quem não é santo não vai para o céu, não adianta. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Então nós vamos continuar aí fazendo a vida dos santos, se Deus quiser. Tá? O próximo que eu vou fazer vai ser de Dom Bosco, São João Bosco, que é discípulo de São Francisco de Sales. Amém?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.